criadores. Mais uma manhã, nós continuamos a nossa EPZ, onde estamos estudando a carta de o livrinho de pequenas cartas, grandes veredas. Oportunidade muito boa, oportunidade preciosa, para a gente mergulhar no livro de Filemon. Nós vamos hoje para a lição 4. Na verdade, é a lição 3 de Filemon, que a primeira lição foi a introdução. E nós vamos tirar as lições que o Senhor quer nos ensinar através dessa carta que trata de Filemon, Dionésio e o que Paulo faz na obra de Deus na vida desses dois homens e o que isso implica para nós hoje como igreja. Vamos orar? Deixa os olhos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por mais do que. Obrigado pelo privilégio de além daqui a tua palavra, de estudarmos, ó Deus, os teus ensinos, os teus decretos. E nós queremos pedir, ó Deus, nesse dia, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos, ao ouvir essas verdades, recebê-los em nosso coração e que isso se torne uma parte de nossas vidas, de maneira que a gente possa sair daqui nessa manhã mais transformado, mais parecido contigo, Senhor Deus, possamos viver os teus propósitos em nossa vida, buscamos viver o amor que essa carta nos ensina, um amor abnegado, um amor altruísta, uma mensagem que a tua palavra nos traz sobre permissão, sobre reconciliação, sobre o perdão. Muito obrigado a Deus por esse tempo, no direção aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, pode passar para o pastor slide aí. Na nossa agenda, nós teremos 16 lições e hoje é a lição de número 4, cujo tema é Virtudes e Intercessores. Você pode abrir também sua Bíblia aí em Filemon, nós veremos do versículo 8 ao versículo 14. Serão 4 lições em Filemon, essa é a penúltima, é a terceira, e depois de Filemon nós entraremos na carta segundo João. A mensagem em Filemon. Eu queria, antes de ler aqui a mensagem que nós vamos avaliar, eu queria passar por todo de fundo sobre a carta de Filemon mais uma vez, para que você possa compreender em que essa mensagem se aplica. Filemon, ele é fruto do ministério de Paulo, né? Paulo apresentou o evangelho a Filemon, provavelmente em Éfeso, e Filemon, morando em Colossos, é um irmão abastado, aí ele se reuniu na sua casa. Acontece que Filemon tem um escravo chamado Onésimo, e esse escravo, ele rouba Filemon, né, e foge da casa do seu senhor ali. Foge para Roma e Deus, nos seus decretos, na sua providência, providencia para que Onésimo se encontre com Paulo. Paulo estava preso em Roma, já velho, nós estamos falando em mais ou menos do ano 60 depois de Cristo. E Paulo prega para Filemon e Filemon prega para Onésimo e Onésimo se converte. Uma vez que Onésimo, como irmão em Cristo, ajuda Paulo no seu ministério, Paulo muito limitado pela sua condição de prisioneiro, Onésimo está lá para servir, mas tem um detalhe, né? Onésimo é um escravo fugitivo, e a lei romana muito rigorosa com relação a isso. Paulo então toma uma atitude bastante cristã, de mandar Onésimo que volta para Filemon, para que houvesse aí uma reconciliação, uma restauração e o perdão. Porque na verdade Onésimo estava em falta com seu senhor Filemon. Então Paulo, embora estava precisando muito de Onésimo ali, Paulo decide mandá-lo de volta para que essa situação fosse resolvida. E na mensagem de Filemon, você pode colocar e está escrito: o amor de Deus no Evangelho quebra barreiras sociais e falhas pessoais, fornecendo plena aceitação por causa dos laços fraternais. Preste atenção em 3 expressões importantes nessa mensagem aí: barreiras sociais, falhas pessoais e laços fraternais. Barreiras sociais por motivo óbvio, né? Nós temos um cristão que é senhor de escravo, né? E temos um outro cristão que é escravo. Como é que essa relação vai se dar? Quais as tensões que existem nessa relação?
O amor de Deus vai quebrar essa tensão. Nós vamos já falar, mais na frente vamos falar um pouco sobre a questão da escravidão, mas o Evangelho vai atuar aqui quebrando essa distinção social forte que existia naquela época. Também quebra as falhas pessoais. Qual a falha pessoal? A de Onésimo. Ele roubou e fugiu. Se insurgiu contra aquele que era a autoridade ali sobre a sua vida. Uma vez ser quebrada a barreira social e a falha pessoal, então o amor de Deus acaba fornecendo a plena aceitação por causa dos laços fraternais. A gente lembra da conversão de Onésimo, mas também esse laço fraternal acontece porque houve a correção antes de Filemon. Então, com o plano de Deus na vida deles vai se desenvolvendo, né? Deus usou Paulo para alcançar Filemon, Deus usou Paulo para alcançar Onésimo, e agora Deus usa Paulo para que haja uma restauração na relação entre Filemon e Onésimo. Vamos para os nossos objetivos. Vou atrasar o caminho. Aqui sobre objetivos, eu queria dar uma dica aqui, abrir um parênteses, não tem necessariamente a ver com a carta em si, mas com alguns conselhos que eu queria dar a questão do objetivo. Você está lendo o seu livretinho aqui, se você observar, essa parte de objetivos aqui, ela é uma letrinha menor, escondidinha no canto, parece que não tem tanta importância. Se você olhar no seu livro, você vai ver isso. Mas é um slide fundamental para nós. Por quê? Porque os objetivos dizem onde nós queremos chegar. E quando a gente sabe onde quer chegar, a gente pode se planejar. Lembra lá em Lucas 14, quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre construir uma torre, ele disse nesse segredo do que antes? Calcule se você vai conseguir construir essa torre, para que você não pare pelo caminho e os outros vão rir e zombar com você. Os outros vão rir e zombar de você. O contexto aí é outro, é um contexto do custo do discipulado, né? Então, você quer me seguir? Tome a sua cruz, dê-se a si mesmo. Você quer construir uma torre? Calcule se você vai conseguir, se planeje. Né? Então, nós temos um a atingir aqui o Filemon, precisamos entender mas qual que é o objetivo dessa carne. E sempre que eu penso em objetivo, eu lembro daquela obra famosa de Alice no País das Maravilhas. Vocês alguém aqui lembra? Há um ponto da história de Alice, já no País das Maravilhas, ela encontra aquele gato sorridente, né? O português chamam de mestre de gato. E ela está numa bifurcação. E aí, ela encontra o gato e ela está indo para o gato. Podem me dizer para onde devo ir? Ao que o gato diz para ela, né? Depende de quê? De onde você quer chegar, Alice. E a resposta dela é curiosa, ela diz assim, tanto faz. Não conta, tanto faz. E aí ele diz, então se tanto faz, qualquer caminho certo. Se tanto faz esquerda, direita, parar. Mas a gente também, na vida cristã, não pode ser assim. A gente tem que entender quais são os objetivos de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você ficar paranoico e ter um microgerenciamento de cada detalhe, de cada objetivo. Cada coisa que acontecendo na sua vida, senão a gente vai ficar doido, né? Nós não temos que controlar a nossa vida ao Senhor. Mas nós temos que ter planos gerais. Nós temos que ter objetivo. Qual o objetivo, por exemplo, para o seu casamento? O objetivo é que no casamento seja uma bênção, agrade a Deus e seja um exemplo para os irmãos. Então, se o meu objetivo é esse, então eu vou buscar seu marido consagrado, vou querer da sua da unidade, saber que tiver relógio para minha esposa, e por aí vai. E profissionalmente, o objetivo é passar do concurso tal. Então você vai queimar pestana, estudar muito, se preparar. Não adianta a gente engolir esse discurso comum de sonhos, né? Sonhos são sonhos, sonhos são aleatórios. Seremos ter sonhos no sentido de alvos, mas a gente tem que também saber quais os nossos objetivos, como planejados para que a gente atinja esse sonho. É na vida profissional, é no casamento, é na igreja. Não pega esse discurso do mundo que deixa a vida não te levar, né? A música do mundo fala muito isso aí, né? Eu vou deixar de me levar. Não, a gente deixa o Senhor nos conduzir, mas a gente, debaixo da soberania de Deus, a gente planeja os nossos objetivos, estabelece alvos, estabelece projetos. Primeiro objetivo, você vê aí 3 quadradinhos, é saber, sentir e agir.
sabendo da comissão, diz aí, uns aos outros, e o cuidado que essa perspectiva cristã envolve, é uma característica da nova vida em Cristo, que evidencia a transformação operada sobre o Evangelho. Você deve muito no Novo Testamento essa expressão uns aos outros, cerca de 50 vezes. Eu tive o trabalho de dar uma olhada nessas 50 aí, pelo menos 31 tem a ver com o contexto igreja, tem a ver com o contexto de vida cristã. Então, irmãos, a lição que fica aqui para nós de cara, nesse primeiro objetivo, é que não existe essa ideia da vida cristã com seu lado. Evidentemente, pode ter um contexto de terceira lição, mas é diferente. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a vida cristã, ela é uma vida em comunidade. Muitas vezes alguém pode querer aceitar a espiritualidade, eu estou muito bem com Deus, só no meu quarto, orando. Igreja é uma coisa de invenção dos honras. Não precisa de igreja não. Eu posso viver muito bem com meus dedos. Eu já vi, olhando no Facebook, a frase ali era só preciso de Deus e nada mais. Parece piedoso, realmente preciso do Senhor. O Senhor nos basta. Mas por trás de toda a ideia que eu não preciso de irmãos. Eu não preciso ter um pastor. Por que eu tenho pastor? Uma autoridade sobre a minha vida. Então, Deus. Mas isso não condiz com a mensagem das Escrituras sobre uns aos outros. E eu queria perguntar a vocês aqui, com relação uns aos outros, o que a Bíblia nos orienta, por exemplo? Amar. Ela nos orienta a amar uns aos outros. O que mais, por exemplo? Em aproximação, você já vê as Escrituras sobre uns aos outros. Alguém assim? Fala. Perdoar uns aos outros. O que mais? Exortar uns aos outros. Servir. Boa. Servir uns aos outros. Como você vai fazer tudo isso só dentro do seu quarto, você ter um contexto de igreja local? Então, a gente vai para a carta de Filemon e a gente vê a importância desses uns aos outros. De Paulo sendo útil para Onésimo, e precisava de alguém que mediasse a relação de Onésimo com o seu senhor Filemon. Se a gente olhar a nossa vida aqui como igreja, vão ter muitas situações onde sempre vai ser importante e necessário esse nosso uns aos outros. Eu não tenho que encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Olha como é importante a nossa vida de igreja. Eu digo não só no domingo, olha como é importante o nosso grupo de vida. Onde nós podemos ter um contato mais próximo com os irmãos, buscar aconselhamento, suportar uns aos outros. Não vai falar disso mais à frente. E já foi falado aqui servir uns aos outros. Então, uns aos outros é característica da nova vida em Cristo. É muito esquisito se alguém se diz crente no Senhor Jesus, salvo em Cristo, mas não tem apreço pelo convívio com os irmãos. É um mau sinal, um mínimo de imaturidade na fé. Próximo objetivo, sentir. Respeito às aflições. Desejo de testemunhar e agradecer pela vida comunitária conquistada em Cristo, compartilhando necessidades e dificuldades com a igreja, preferindo ser útil a todos. De novo aí, expressãozinha. Vida comunitária, necessidades, dificuldade. É interessante falar no final aí, preferindo ser útil a todos. Qual o significado do nome indonésia? Útil, proveitoso. Até Paulo depois faz um trocadilho. Olha, Onésimo, ele não era útil a você, se tornou inútil, mas ele tem que voltar a ser útil, uma vez que ele é irmão em Cristo. Então, se nós sabemos, se nós sentimos, isso tem que resultar na prática, no agir. E no agir, você pode estar falando de você pode colocar no seu livreto, sendo solícito aos apuros dos irmãos, testemunhando sobre o amor de Deus, através de socorro a eles e partilhando as suas necessidades. Esses dias nós sabemos, o irmão colocou, que estava em dificuldades, mas você vê irmãos ali lá, porque uns levam as cabras dos outros. E isso é realmente a obediência cristã. Percebo que tudo isso aí vai se tornar necessário que a gente viva em comunidade. Viver igreja é o projeto de Deus com nossas vidas. Vamos ver, não fica sozinho. Nós não somos chamados para viver na forma isolada. Ainda mais numa sociedade hoje altamente egocêntrica, altamente individualista.
o meu trabalho, o meu concurso, né, o meu lazer, não é esse espaço para com uns aos outros. Então, se a gente entrar na nossa aula, eu vou fazer aqui uma pequena revisão, bem panorâmica mesmo, da lição 2 e lição 3, que foram as duas lições sobre o Filemon. Pode passar aí, por favor. Aproveitando para ler o texto, né? Versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a você, filho, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O ponto 1: prisioneiros de Cristo, que recebem o auxílio dos irmãos e que possuem companheiros na luta pelo Evangelho. Não é à toa que Paulo começou se apresentando como prisioneiro, não como apóstolo, necessariamente, né? É interessante o líder mostrando a sua condição mais frágil, sua condição mais vulnerável ali, prisioneiro que velho, mas isso tudo também tem um contexto onde ele ia apelar a Filemon com a base no amor, e não com base na sua autoridade apostólica, vamos ver isso mais na frente, e que possui companheiros na luta pelo Evangelho. Então, os irmãos eram abençoados pelo ministério de Paulo, mas também sofriam com o ministério de Paulo, né? Sofriam perseguições, prisões. Ponto 2: abençoados por Deus com as suas graças e com sua paz. Foi visto também na lição 2, graça, cálice, né? Se relacionava com a questão dos beijos. E lembra também que a graça mostra a nossa infidelidade. Porque nós somos salvos pela graça, justamente porque nós somos infiéis e falhos. Se nós fôssemos perfeitos e não errássemos, não pecássemos, nós não precisaríamos da graça de Deus. Mas a graça de Deus vem justamente porque, com os próprios esforço, nós falharemos completamente em obter a salvação. E paz comunica com a questão dos judeus, Shalom. Paz é oposição, inclusive, ao conflito entre Filemon e Onésimo. A graça como meio de salvação e a paz como resultado dessa salvação. Na lição 3, cujo título, Prisioneiros Agradecidos, vai do verso 4 ao 7, e diz: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, que Paulo falando para Filemon, tá? Porque os falaram sofrendo o Senhor Jesus e do Senhor de todos os santos. Oro para que a comunhão que consegue com a sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Como está escrito aí no ponto 1, agradecendo a Deus por suas virtudes cristãs, virtude do amor para todos os irmãos e virtude da fé no Senhor Jesus. Eu fui falar na missão 3 foi domingo passado, como é bom ouvir sobre irmãos que estão na fé, como é bom ouvir irmãos que estão prosperando em Cristo. Esse deve ser um dos alvos da ID, esse é um dos motivos desse uns aos outros, nós podemos ajudar o irmão a crescer, o irmão também nos ajudar por meio da exortação, por meio do ensino das Escrituras. A fé no Senhor Jesus, né? Fé, também explicado na lição 3, que o sentido melhor de confiança, de você crer em Cristo, obedecer mesmo em situações difíceis. E esse amor e essa fé, ele é mais ainda potencializado na nossa vida, irmãos, pelo fato que nós somos muitas vezes difíceis de conviver. Muita gente rejeita essa ideia de uns aos outros, porque muitas vezes é difícil o relacionamento. Você vem para cá e um e outro alguém vai quiser esticar, além muitas vezes vai fazer uma brincadeira indevida, vai fazer uma crítica a alguma coisa da sua vida, talvez sua aparência, talvez algo que você falou. E aí então a gente começa a ter problemas, a primeira reação é você travar o coração e querer sair conferindo, né? Não querer tratar, não ter perdoar. Nós somos muito rápidos em descartar pessoas. Então por isso a gente já veio aqui nessa lição número 3, né? Dessa virtude de amar os irmãos, independente das circunstâncias. E no ponto 2, agradecer a Deus por seu bom testemunho. Pois o bom testemunho gera alegria e conforto no coração, pois o bom testemunho reanima o coração. Foi falado também, poderia Paulo ter uma atitude de inveja,
por ver Filemão prosperando na fé, se ele aderir ao seu coração pecador, talvez. Mas não é o que convém na vida cristã, né? O de um líder, ele invejar ou ele ter ciúmes de alguém que alcança mais proeminência que ele, ou que atrai a atenção do louvor mais do que ele. Porque, na verdade, só o que se embora desse caso é só Jesus Cristo, né? O resto é corpo servo. Servos em funções diferentes, em ministérios diferentes, mas todos servos. Então não há inveja de Paulo pela proeminência de Filemão. E outra coisa interessante aqui é que, mesmo preso, Paulo não fica incapaz de ser ministério, escrevendo cartas, pregando para a Guarda Pretoriana, o Evangelho. Paulo tenta algemado, mas o Evangelho ele nunca fica preso, nunca fica algemado. E aí, intercessor, Paulo se alegrando, o Filemão se vira outro. A gente se alegra quando alguém nos abençoa. Mas a lição aqui é de Paulo se alegra por ver Filemão abençoando a igreja de Colossos. E também isso é uma lição importante para uma geração em um contexto tão você que a gente vive. Agora sim, aliás, pensar um pouco das aplicações ainda da lição 3. Deixa eu abrir aqui, que vai ser errado. Lição 3. A fé genuína apresenta-se como um exercício diário de manifestar Cristo através de atos de justiça, misericórdia e comunhão, que expressem a beleza do reino do dobro de Deus. Uma vez que os crentes exercem o bom testemunho em todas as esferas de suas vidas, o nome de Cristo é exaltado. Outros irmãos são incentivados a viverem a mesma intensidade testemunhal que sua fé, e a mensagem de vida alcança cada vez mais pessoas. O Evangelho também é pregado pela forma de vida dos cristãos. Terceiro ponto, crentes que exercem bom testemunho e uma fé operante são sem a alegria e a boa empenhação de suas lideranças espirituais. E finalmente, fé, testemunho cristão genuíno, amor de Cristo e comunhão fazem parte de uma receita divina que cura as feridas e traz dano para os abatidos, pois são lampejos daquilo que aguarda os eleitos do grupo. Então, o cristão se doa, o cristão, quando lidera, ele também forma líderes, de maneira que tudo isso, o Evangelho seja promovido, seja divulgado, e não a personalidade da pessoa fique em evidência. Mas tudo isso aqui aponta para um Evangelho que transforma. Uma lição que a gente tira na carta de Filemão é uma lição de transformação, onde há restauração, onde há perdão, onde há reconciliação. Vamos entrar agora na nossa lição, meus irmãos. Filemão, versos 8 a 14. Acompanhe comigo a leitura do texto. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de um filho Onésimo, que gerei enquanto está Pedro. Ele antes era inútil, mas agora é útil. Vou trocar aqui com o Onésimo, tanto para você quanto para mim. Mão de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Verso 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não forçado. Introdução. Tudo que uma pessoa condenada quer é diminuir ao máximo o seu pena. Em 2006, a nova política de drogas adotada deixou muitos participantes insatisfeitos, pois antes aquele que praticava atividades relacionadas à produção, distribuição, comercialização de drogas era condenado por 3 a 15 anos de prisão. Com a nova política, a pena mínima foi aumentada para 5 a 15 anos, a fim de evitar que essa pena fosse convertida em medidas alternativas. O que ocorre quando a pena é inferior a 4 anos de prisão. Vamos tentar enxergar um mundo com as lentes do incrédulo, com as lentes do ímpio, né? Você vê nesses processos, a gente acompanha pela imprensa, pela internet, e muitas vezes o advogado busca nem a inocência do cliente. Só falando em direito aqui, minhas emisas, eu falar por fora da minha. Mas às vezes não vai nem buscar ali a inocência necessariamente, mas uma falhazinha no processo. Nossa, uma falhazinha no processo para
anular, justificar, tornar o julgamento inválido. Ou então alguns atenuantes para reduzir a pena. Lá, dizer que a pessoa que matou, ela tem surtos psicóticos. Ela não era ali que realmente, só que ele teve mas ele não tinha feito aquilo não. Vocês viram o caso do rapaz que espancou uma moça no elevador, mais de 60 socos, escandaloso, choca, né? Mas eu lembro nos sites de notícias que ele alegou a um tipo. Então perceba, talvez, muito provavelmente, a verdade pelo advogado. Vamos buscar aqui algo, você fez, está filmado, não tem como a gente dizer que não foi você. E talvez se tivesse filmado, eu até dizer, alguém entrou no elevador e desceu no outro andar. Aí não tem jeito. Então, momentos isso de ensinar, realmente, tem uma dificuldade. Eu estou sendo forte, me vendo outra coisa, né? Muito triste que o seu vozinho morreu. Então, quando a gente olha com os olhos do mundo, a gente percebe que um cristão vai ser diferente, né? Sem aquela ideia de se dar bem à custa da honestidade, à custa da bondade de Deus. Por exemplo, a questão dos impostos, né? Sempre buscar uma maneira de pular o pagamento de impostos. Eu imagino a luta que é, né? A questão esta, irmãos que empreendem, né? Tem aquela carga tributária enorme, caça trabalhista, e você tem aquele desafio, eu vou viver isso aqui, olhar isso tudo com as lentes cristãs ou com as lentes do mundo, onde eu posso te dar um jeitinho para diminuir, no caso minha pena, né? Diminuir o imposto, buscando ali subterfúgios, jogando um regulamento debaixo do braço, e aí a ética cristã e o testemunho cristão vai para o espaço. Tive essa dificuldade, eu falei de empreendedores, né? Você luta, né, para vender produtos de qualidade, para dar um bom testemunho com o serviço que você oferece. Eu estava no dia, fui tocar o lutador de parabéns ali perto do posto Trevo, né? E aí vem aqueles rapazes lá na calçada de aquele oferecendo um lutador de parabéns. E uma parte da loja disse assim: não pede isso não, porque eles pegam dos velhos que vêm trocar, limpo, passam um óleozinho e vende com o novo. Ó, nota 10. Esperteza, nota 10. Mas testemunho e agradar a Deus, nota 0. Assim é aquele que não tem o Senhor. Claro, há pessoas não crentes que têm um comportamento ético, eu falei que na aula passada não é todo mundo que vai agir dessa forma, né? Mas para o cristão, assim, para nós, eu vou usar dizer o jeito de assim, para nós as coisas são mais difíceis, são para isso. Por exemplo, que sentido eu quero dizer? O sentido de ter uma cruz se a gente carrega. O livro cristão diz assim, vai te custar tudo ser cristão. Então eu preciso de certas, Petronio, preciso de certas ocupações minhas para alcançar minhas promoções. Mas alguns índices ali, eu não vou conseguir, não isso, aí. Vou tentar dar um jeitinho. Coloca para mim ali. Muitos tentam esse superfúgio. Mas o cristão ele pode ir por esse caminho? Não. Próximo slide. Aqui vemos mais uma vez o quando o cristão é diferente. Paulo não estava preocupado em diminuir sua pena. Se diminuísse, é ótimo. Né? Mas não diminuir no sentido de agir por baixo dos panos. Né? O escravo Onésimo, ao que parece, rouba o seu senhor Filemon e foge preso. Encontra Paulo que ele prega o Evangelho e é convertido a Cristo. Paulo então se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemon para ditar todo o débito do escravo e pede para que a dívida seja colocada na sua conta, disposto a pagá-la totalmente. Que atitude nobre de continuar com isso hoje. Mesmo preso, ele encontra forças em Deus para interceder por Onésimo junto ao seu Senhor, assumindo como sua a transgressão de outra pessoa, mesmo disso que custasse mais tempo e preço. Se tem uma atitude que a gente vê pouco hoje em dia, é aquela atitude de sofrer o dano, se for em prol de outro. Aqui em Paulo está disposto a pagar, está disposto a assumir o ônus do erro de Onésimo para com o seu Senhor, e mostrando assim também uma ética cristã muito sólida, onde ele não está voltar para Filemon. Eu poderia pensar assim, eu sou Paulo, peguei esse Filemon que me deve, eu peguei para ele, não me deram a própria vida. Não vou dar o resto de volta não, eles que entendam, ele que seja compreensivo comigo. Mas não, eu dei a atitude de sofrer o dano, ficar sem aquele homem que estava lhe ajudando
na prisão, e aí realmente agiu de orelha que se espera de um cristão. Irmãos, um ponto importante aqui, quando dizer que o cristão é excelente, quando diz que o cristão é diferente, é que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe que, isso é falado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Você sabe que o embaixador, ele não representa a si mesmo, né? O embaixador, a opinião dele sequer importa. Não que não tem, né? O homem ainda tem uma opinião, uma visão, tudo. Mas ele está ali representando uma autoridade, presidente, um rei. Agora mesmo aqui no Brasil, com essa confusão que está política, jurídica, questão das tarifas, o governo americano está impondo, né? O que o governo brasileiro fez? Chamou o embaixador. Na verdade, americano, que não é embaixador, que nem embaixador atualmente tem. Mas é dele que representa o embaixador. O secretário, eu não sei das contas eu. É porque o secretário foi lá representando quem? O presidente dele. Ele não foi o si mesmo para expressar a reposição. Talvez esse embaixador achasse que não devia ter essas tarifas. Ok. Mas a opinião dele importa aí? Não, importa dele de quem eles representam. Assim é conosco, quando nós levamos o nome de Cristo. Então, olha a importância de nós sermos honestos, honrarmos nossos contratos, honrarmos nossos compromissos, honrarmos nossos relacionamentos. Porque não é do petróleo que está ali assinando certo contrato. É ele levando quem? O nome de Cristo. Eu lembro quando eu converti com pouco tempo, ou dei um adesivo assim no para-brisa traseiro assim, no meu carro. Jesus, primeiro amor. Ele candoço, quase piscando. Assim, convertido animado, assim. Aí, cara, eu fiquei muito feliz com a vida dele. Meu irmão, conversando com ela, ele disse assim, ó, mais cuidado para respeitar as regras de trânsito. Você vai estar lá, passando o sinal vermelho, ela fotona, olha o primeiro por Jesus aí, ó, fazendo o que é errado. Irmãos, com você, irmão, a gente tem que fazer o que é o certo. Mas você percebe nesse exemplo, mais claramente, quando a gente está levando o nome do Senhor, né? A gente está levando o nome de Cristo. Eu lembro, quando criança, minha casa era pressionada, onde alugava quartos. Né? E eu lembro do livro do pai, Vicente, quando alguns dos inquilinos, que era crente, não pagavam aluguel, qual era a primeira frase? Aí, crente, cretão, né? Receba, né? Receba. Podia ter descrente devendo 4 meses. Mas se o crentezinho errasse um mês ali, irmãos, é nesse dia que eu digo que a vida cristã, ela nos traz esse desafio, esse alvo, essa dificuldade de você entender que você está levando o nome do Senhor. Por isso que, como cristão, é diferente. Você está representando o seu Senhor e tudo aquilo que você vai fazer, de uma forma ou outra, vai honrar o nome dele, ou de alguma forma você vai estar contribuindo para, não quer dizer manchar o nome dele, mas prejudicar o Evangelho com o seu testemunho. O sal não pode perder do sabor, Jesus falou isso, né? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Então a gente pode perder com o sal que perde o sabor, ou alguma luz ou candeia que vai ficar escondido. Mas nós temos que brilhar. Nós temos que fazer diferença. Por vezes eu vi é algo um pouco superficial, os interessantes que a pessoa falou. O cara, um coqueiro doidão, depois ele chegou numa igreja e nessa igreja estava tendo heavy metal gospel, né? E aí eu lembro sobre a vida desse cara e disse assim, mas deixa eu queria chegar na igreja, cheguei a ver uma coisa diferente, eu vi uns metalinhos mais ricos que eu. E é interessante a pessoa vir para a igreja que realmente tem algo diferente. E um paradoxo curioso aqui é que às vezes a igreja quer ficar mais parecida com o mundo. O mundo vem para a igreja querendo ver algo diferente e os questões na igreja vamos deixar a nossa igreja igual ao mundo. Eu faço isso, se uma igreja querendo atrair lutadores de linear, montou um hospital no mesmo tempo assim. Você já vai cá um hospital, não, vai alcançar os lutadores de linear. Meus irmãos, alcançar alguém não é para essa estratégia assim, porque o buraco é mais embaixo. É um coração endurecido. É alguém que está morto em delitos e pecados.
essa pessoa não vai voltar à vida porque viu o coqueton. Ela vai voltar à vida quando eu ouvir o Evangelho da verdade. E aí ela entender que Jesus fez por ela. Então não é questão de agradar quem está chegando. Nós temos que ser diferentes. De acordo com os escritores, a pessoa vai chegar e dizer, não é questão de uba-uba não, é que nós temos que parecendo lá, aqui o Evangelho é pregado. As pessoas em falhas tentam viver esse Evangelho. E isso faz toda a diferença. Ponto número 1. Intercede com diligência, não autoritarismo. O apóstolo Paulo envia a carta particular a Filemon e também endereçada à Ásia, Arquipo e a igreja se uniu a sua carta para resolver uma questão particular, envolvendo um escravo e seu senhor. Ele não usa de autoritarismo, como era o costume dos falsos líderes do seu tempo. Ele usa exortações em nome do amor, visando restaurar o relacionamento. E eu anotei aqui, ajudar o outro, sair da zona de conforto, gastar tempo, dinheiro, amor na prática. Como diz lá em Pensa 2, alguém que não busca os seus próprios interesses. E um ponto interessante aqui é que a gente vê Paulo dando um passo em direção ao Onésimo, que estava necessitado. E uma das duas lições que eu aprendi quando eu me converti, o meu líder de pequeno grupo, eu corrigia no grupo de vida, e ele dizia assim, olha, dê sempre o primeiro passo em direção ao outro. Não espere que todo mundo receba bem, ou não espere que quem está precisando de ajuda lhe procure. Porque às vezes, irmãos, a gente pode dizer assim, olha, eu estou aqui, quem precisa de ajuda que venha. E achar que com isso, realmente nós estamos cumprindo esse uns aos outros, estamos cumprindo com o nosso ajudar, mas não estamos. Muitas vezes a pessoa não vai para o outro lado, não ajuda. Mas é até a percepção de alguém que está mais triste. Você vai saber que alguém adoeceu, como agora você vai estar por ele, ou a gente vai saber de outras pessoas que estão necessitadas, e nós vamos ter que dar o primeiro passo e não esperar que a pessoa nos procure. E algo que eu tenho aprendido, irmão, na minha caminhada com o Senhor, é como Deus abençoa quem se dispõe a servir. Eu disse servir não é só o ministério, só razão. Mas quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto, quando você se dispõe a pegar o seu vaso, no seu azeite, e derramar azeite no vaso dos outros, Deus vai estar completando o seu vaso com azeite. Você perei a analogia. Porque Deus nos chama para esse propósito de servir, irmão, Ele vai nos capacitar para esse propósito. Eu queria saber se sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 3, um caso muito interessante, de alguém que foi abençoado por Deus porque se dispôs a abençoar. 1 Reis, capítulo 3. Alguém com o microfone, por favor, para ler, passar aí, registrar ali o som. Alguém? Quero o livro. Sim. Agora sim, pode ler aí aqui? Também tem? 1 Reis, capítulo 3, vamos ler do 9 ao 13. Só um momentinho, Brasil. Eu vou dar um contexto aqui, eu cortei aqui para o nosso tempo, mas no verso 5, o Senhor aparece para Salomão e diz, pesa-me o que quiser e eu darei a você. Agora pausa, antes do guarda se ler. Já pensou você ouvir essa oferta de Deus? Peça o que quiser, eu te darei. Você vai pensar, 2 minutinhos aqui para ver o que é que estou mais precisando, né? Grana, casa nova, super. Os meninos é super poder. Não pensa não, super poder, porque não sei, lá das perguntas, nas perguntas, então, você diz, mas vou pedir algo para mim, vou pedir algo para os meninos, não. Deus me deu essa oportunidade porque eu sou especial, nunca ele viu em mim, né? Mas a resposta de Salomão é fantástica. Verso 1, pode começar lá assim, por favor. Dá, pois, ao teu servo com coração cheio do discernimento, a governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Você pode governar esse teu mesmo povo. Pausa aí. Pediu algo para o povo. Salomão pediu algo para abençoar aqueles que estavam debaixo da autoridade dele.
Isso aqui, irmão, algo profundamente altruísta, algo profundamente ir para o espírito cristão nesse pedido aqui de Salomão. Então, para a apologia uma sociedade tão egoísta como a nossa, isso aqui é um escândalo, né? E o resultado desse pedido dele, né? Verso 10, palavras. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para conquistar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Obrigado, irmão. E do coração eu consegui morrer. Hoje aí, irmão, gente, fantástico, né? Isso aí. Acho que eu consigo morrer. Começou aí. Deram play na Bíblia, eu consigo morrer. Então, gente, incrível isso aqui, né? Isso aqui vai na contramão do mundo. Quem não é servo do Senhor é de ti, capa, trouxa, hein? Teve a chance aqui, mas o que aconteceu é que o Senhor, que sonda os corações, o abençoou abundantemente. Eu creio, irmão, São Princípio, que não dá para desenvolver aqui agora, que pervia todas as escrituras, né? Você vê a Bíblia de servos que se dedicam a servir. E se sair das escrituras e você começar a pensar, os irmãos você já conheceu, veja como Deus abençoa aqueles que se dispõem a formar um arado, aqueles que se dispõem a trabalhar na obra de Deus. Eu não vou citar nome, né? Tem 11 aqui, que se você pedir uma coisa de casa, já sabe, 3 ali, e botar um ministério quer e outro quer, e está trabalhando e está servindo. Eu vejo muito por os filhos, sai o pastor Regou, como as. Essa não vou citar, né? O irmão Alisson, às vezes vai pegar vestido lá em casa, eu vejo vai pecar outro, se vai deixar, entabocar e tal. Coração de sério, né? Glória a Deus por isso, né? Coração de sério. Certamente, o Senhor, em quem o trabalho não é vão, está vendo isso aí? Está vendo isso aí? Deus sabe cuidar do sucesso, Deus sabe dar a recompensa na vida certa. 1.1 em nome do amor, Paulo poderia usar a sua autoridade apostólica, como usou em vários outros momentos. Poderia usar também sua influência sobre Filemão, para ordenar e fazê-lo receber o 10º como irmão, mas preferiu agir em nome do amor. O mesmo amor que ele sabia que Filemão usava com os irmãos em Colosso. Para isso ele não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo e o velho. Eita, carta de apresentação por ele. Ninguém faz currículo vídeo com o Paulo aqui, viu? E pede a Filemão que receba o 10º como se recebesse ele próprio e demonstra o seu amor chamando o escravo fugitivo de filho. E o meu próprio coração, isso é muito bonito. Paulo tinha certeza de que em nome do amor Filemão receberia Onésimo como irmão e desfrutarei de comunhão com ele. Essa carta mostra o amor que Paulo vivia e pregava. E neste caso específico, faz a exortação em nome do amor a um escravo fugitivo que não era valorizado pela sociedade do seu tempo. Irmãos, nós temos um desejo claro, quando a gente olha agora, se você acompanha as polêmicas políticas e momentos, né? O exemplo claro do que acontece quando um homem tem muito poder, no sentido aqui político, legal e jurídico. Porque nós, tem uma frase muito interessante que o historiador britânico do século XIX, que Locke ele diz assim: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E não à toa ele dizia, né, que é muito comum dizer os grandes homens da história poderosos, geralmente, ou muitas vezes, eram ralos. Porque, irmãos, o nosso coração, corrompido pelo pecado, ele faz com que a gente, muitas vezes, quando a gente tem poder, a gente acaba usando isso não em benefício nosso. Mesmo às vezes na igreja, por exemplo, eu acho muito sábio quando eu vejo aqui na nossa igreja depois liderança colegiada. Ah, por quê? Porque não dá para confiar nos presbíteros, porque não dá para confiar no pastor. Não, porque são 4 homens. E onde há um ajuntamento humano,
é muito importante a persistir freios e contrapesos, a não ser a coisa da vontade de um. Porque nós somos pecadores. E no nosso andar com Deus, muitas vezes a gente pode se rebelar, muitas vezes com o sonho, uma questão, agir em proveito próprio. É o homem. Não confie no homem. E a gente vê isso, por exemplo, na política, como eu falei, né? Você quer conhecer alguém, dê poder a esse alguém. Então aqui a gente vê Paulo, que poderia muito bem usar a sua autoridade, e não está errado aqui, mas essa autoridade rapidamente poderia descambar no autoritarismo, numa imposição. Claro, Paulo tinha que ajudar a mulher, como cristão sim, mas também tem a forma certa de fazer. Às vezes a gente quer ajudar, ou até fazer a obra de Deus, mas às vezes a gente quer fazer para o autoritarismo. Isso aqui é uma coisa importante para nós. E com esse autoritarismo a gente quer fazer, mas faz da forma errada. De repente um irmão quer que outro ajude uma campanha missionária e constrange outro irmão a comprar alguma coisa, a colocar um não sei o quê, ou a fazer uma doação. E isso aqui não é contexto não, são coisas que eu já vi na minha caminhada. Você querer atropelar o outro, às vezes machucar o outro, mas que a obra de Deus precisa ser feita. A meta missionária deve ser alcançada. É mesmo, uma missão nova para nós. Mas existe uma forma certa de fazer. E Paulo aqui, com muita sabedoria, inspirado por Senhor, vai escrever essa carta. Ele mostra que ele, ao invés de usar de sua autoridade, ao invés de usar de sua influência, ele usou o seu amor. Ele usou o seu amor. E claro que quando eu olhar dessa forma, aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Deu tudo certo para a história aqui, mas poderia não ter dado. Tá? Então deu certo, né? Sabe, Filemão recebeu Onésio, entre outras igrejas das escrituras a gente tem isso. Mas o agir no amor também tem esse lado. O amor e a caça dá um espaço também para que o outro a casa do outro não vai lhe atender. E aí vai ser mais um desafio, não aconteceu aqui, né? Mas vai ser um desafio na caminhada. Mas não faz perder de peso a importância da gente ter cuidado para não descambarmos para um autoritarismo, uma imposição, um legalismo, né, para aquele que o outro faça algo. Pode ser na igreja, de liderança, né? Pode ser na sua casa, dos seus filhos, pode ser no seu trabalho. Então os fins não justificam os meios. E aqui é uma caça de orando que muitas vezes a gente cai. Mas a gente achar que nosso objetivo é nobre, né? O objetivo é nobre, que é, sei lá, a medida onde está saindo. Então eu quero que nem sabe. Começar a ter a pessoa lá, tá em cima deles todos os últimos. Série que não sei o que. Diário. E eu começar a constranger, eu começar a machucar as pessoas, por quê? Porque eu quero abençoar esse casal enquanto de casar. Os irmãos, não é assim que funciona a obra de Deus. Você não estaria pautado no amor, estaria pautado na minha vontade, né? Talvez até uma vaidade de querer que determinado ministério que eu estou à frente seja muito bem sucedido. E aí, meus irmãos, quando a gente sai desse projeto de Deus, vira projeto do homem. O projeto do homem machuca, cria divisões, surge hernias, porque a gente tem que estar dentro do projeto de Deus, não do projeto do homem. Eu não sei como é que o tempo passou, mas já são 10 horas. Mas, alô, eterno pastores. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o nosso intervalo. Pastor, 30 segundos, sai de intervalo. 10 minutos. 10 minutos aí, para você poder tomar um café e no banheiro a gente volta no próximo tempo. Fique à vontade. Item 1.2. Acompanhe comigo, por favor. Pode passar o slide aí, por favor. 1.2 diz: visando a restauração de relacionamentos. A missão de Paulo, nesse caso de Onésimo, foi completa. Ou seja, ele ganhou para Cristo, discipulou, intercedeu, mediou e pacificou a sua volta junto a Filemão, visando, atenção nessa palavrinha, restaurar relacionamentos quebrados. Com a intercessão de Paulo, o escravo fugitivo Onésimo agora tinha a oportunidade de se reconciliar. Outra palavra importante é
e teu relacionamento, outra palavra, restaurado com o seu Senhor a quem fez justiça. E o seu patrão deveria agora levar em consideração o escravo numa nova posição perante Deus e a igreja. Irmãos, essa questão de relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados é muito importante na igreja. Eu fico muito perplexo quando chego ao conhecimento que irmão A não fala do irmão B. Eu acho que isso sim é algo que deve nos envergonhar como igreja, como cristãos. Mas não só isso, nos levar a resolver o problema, né? Como Paulo fez aqui, né? Paulo foi um mediador para resolver o problema entre Onésimo, o escravo, e Filemon, o seu senhor. E assim também deve ser na igreja. Cuidado com isso aí. Lembre-se, aquele irmão de quem você não gosta, né? Jesus morreu por ele também. Não foi só por você não. É claro que nós não vamos ter afinidade no todo. É claro que às vezes a gente não pode, né? Poxa, eu gosto muito da atitude do irmão tal, ele é muito antipático. Passa comigo e nem fala, né? Então, eu gosto do irmão da Bíblia do irmão dele, é artístico, mas tu faz tirada de cara chata. Ok, às vezes acontece. Mas o sangue de Cristo cobre todas essas divergências. De maneira que se você tem alguém com quem você não fala, em Cristo te cate logo. Não deixe isso prejudicar, que vai prejudicar. Eu não vou dizer que vai queimar só comunhão com Deus, não. A nossa comunhão com Deus é algo muito precioso e é graça. Mas é prejudicar muito o seu caminhar, a sua vitalidade cristã. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Como é que você consegue praticar a oração do Pai Nosso se você não perdoar os seus devedores? É como dizia, né? O problema é que a gente sempre acha que o que o outro fez com a gente foi grave demais. Mas o que você fez com ele não foi grave, não. Os outros são sempre piores do que nós. E na verdade o que falta aí realmente é humildade, e buscar realmente obedecer o Senhor. Então é algo que realmente, irmãos, não pode ter espaço no corpo de Cristo, essa ideia do irmão que não fale com o outro. Lá em Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus falando aí de quem vai deixar uma oferta no altar, o que ele diz lá? Você vai deixar sua oferta no altar, primeiro ele tem uma pendência com alguém, mas você tem que fazer? Volta, reconcilia-te, aí vai lá e faz tua oferta. Aplico isso para nós hoje. Hoje não tem altar, mas a gente quer adorar a Deus, mas está aqui, né? Adorando, mas não está falando para o irmão, está sentado 3 fileiras atrás e 3 fileiras à frente. Então, não é algo pequeno, esse é o ponto que eu estou tentando enfatizar aqui. Não é algo pequeno. A gente também percebe aqui que Filemon foi gracioso. A gente percebe logo isso, né? Quem recebeu Onésimo. Mais que uma virtude aqui, Onésimo, porque eu pensei que às vezes passa na tiro, é que Onésimo foi humilde e obediente também em voltar para se reconciliar. Né? Não é fácil. O Onésimo é errado, mas não quando a gente está errado, talvez até por nós estarmos errados, nós temos mais dificuldade ainda em ir se humilhar, calçar os chinelos da humildade, né? Ir lá pedir perdão e tratar do nosso erro. Você imagina alguém ceiar sem estar falando com um parente, com o seu cônjuge, com o seu filho? E eu não estou falando que você hipotética não, né? O bom é você ter muito tempo, vai ter essa de caminhada com Cristo, e em vários você vê muitas coisas, né? Que vira aprendizado. A gente também não caria. Já vi situação da pessoa cear quando eu sabia que havia algo a se tratar. Ou algum, de repente, um parente não falar com o outro, um primo não falar com o primo, um pai não falar com o filho não falar com a mãe. Então, todas essas coisas não têm espaço no reino de Deus. E de um design anterior com o cristão é diferente. E esse é o nosso desafio. Até porque Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Eu digo muito isso lá em casa para os filhos, né, quando a gente tem um problema e briga e tudo, desavença entre eles, ou eu com eles, ou eles comigo, ou enfim. Naquele arranjo todo ali de nós, pessoas dentro da casa, né?
Ele diz assim: se nós ficarmos divididos, a nossa carne afunda. O Senhor Jesus ensina esse princípio. Então a família tem que estar unida, tem que tratar, tem que perdoar. Eu conheci, irmãos, eu digo isso ainda até hoje escandalizado, quando eu era adolescente. Eu tinha um colega muito próximo que ele não falava com a irmã dele há anos. Claro, não é crente, cara. Mas mesmo eu não sendo crente na época, eu estava chocado com aquilo. E hoje eu te convido ao seguinte: não subestime o coração humano, é tudo. Nós, quando queremos ser bom, somos pior maioria que está indo desse conselho. Então isso tem que ser pregado na cruz de Cristo, esse seu eco aí. Se você tem, se acha tão especial o ponto de não ter que tratar com alguém alguma coisa, ou se acha tão especial o ponto de abrir mão, quando é bom dando amizade com assim, eu dou tantos amiguinhos, todo mundo gosta de ir. Pois aquele igualzinho também você tem que tratar. Então é assim que funciona no reino de Deus. Ainda no ponto 2, todo crente deve usar sua autoridade espiritual para reconciliar pessoas com Deus e promover e restaurar relacionamentos. É triste ver, eu acabei de falar, eu não antecipei. É triste vermos e sabemos de crentes que esquecem dessa verdade e promovem confusões, intrigas e divisões em desejos. A esses Deus o cobrará, quando a nós hajamos em nome do amor, para restaurar relacionamentos sempre. Atenção nessa expressão, todo crente. Irmão, nós temos uma tendência de esperar tudo da liderança. Pode ser, que é um palpite meu, um reflexo da nossa mentalidade católica, onde há muita distinção entre o clero, dos leigos, onde precisa de um padre, uma figura de um sacerdote para mediar a sua relação com Deus. Mas você vai nas Escrituras e você vê que isso não deve ser assim. A Bíblia diz que nós temos a unção do Santo. Está lá em 1 João capítulo 2. Nós temos o Espírito Santo. Pedro disse que nós somos sacerdócio real. Então, nós não precisamos de um mediador entre nós e o Senhor. O véu foi rasgado e por meio de Cristo, esse sim nós precisamos. É o único mediador de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Isso não quer dizer que não existam as funções da igreja. Deus estabeleceu pastores e presbíteros e bispos, a mesma coisa, do teatro. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem o Espírito Santo, e se há situações assim a serem tratadas, ou que muita gente sabe, sai irmãos precisando de ajuda, como o pastor falou vários dias, se você sabe de uma situação de pecado, precisa ser confessado, tratado com alguém e haver arrependimento e tal, você não precisa que o pastor faça isso. Lembre-se uns aos outros. É claro, devemos usar alguns sensos, gente? Nem tão radical, dizer a coisa nem tudo nada. Você procura quem tem mais experiência e quem é líder espiritual na sua vida, no caso do pastor. Mas é um dever de todo crente é promover reconciliação, promover restauração. Inclusive, ainda voltando dessa, eu atribuí isso como talvez nunca essa influência católica, nós temos até ideia tipo assim, batismo, sou o pastor batista. Ser, só o pastor pode ministrar a ser. Então, esses resquícios que, lembre, irmão, certas tradições são boas, outras não são boas. Então você vai nas Escrituras e vê por aí que batismo. Por que isso que é só um pastor ou um presbítero que pode batizar? Eu mesmo fui batizado, por exemplo, pelo meu líder de pelo grupo. Me levou a Cristo, me discipulou e eu pedi, e a igreja permitiu e ele batizou. Então, claro, muitas vezes por conveniência, por costume, e não tem problema nisso, é uma natural o pastor batiza. Aí pregar, não sou pastor para isso, vê isso na nossa igreja, Homens, só um entrega, mas homens capacitados nas Escrituras e vão lá e exercem esse ministério que o Senhor deixou. Mas a grande lição desses mais aí é que todo crente ele tem uma autoridade espiritual. Você é a habitação do Espírito Santo. O Senhor te capacita, o Senhor também quer te usar. E não precisa de esperar por uma ordenação, não precisa esperar por um ministério formal para você servir, para você amar. Tá? Número 2. A intercessão começa com orações a Deus pela pessoa. Continua como falando de Cristo,
apresentamos o Evangelho e auxiliamos a pessoa nessa aproximação até que ela seja convertida e integre o líder de igreja que é intercede isso. Vera da Bíblia corrigir, verso 3 a 14. Tá? Conversão no sentido bíblico é volta, mudança de direção. É quando um pecador arrependido dá força para o mundo se volta para Cristo, como define Luiz Perkoff. É um ato de Deus pelo qual ele faz com que o pecador regenerado e seu filho consciente se volte para ele com arrependimento e fé. A conversão passiva é o resultante ato consciente do pecador, pelo qual ele, pela graça de Deus, começa em Deus, volta-se para Deus com arrependimento e fé. Após a conversão, o homem torna-se nova criatura, tendo nova maneira de viver. A gente já ouviu muito falar da metanoia, né? A mudança de mente, mudança de pensamento, que é o que marca a nossa conversão, né? Nós somos transformados, o Espírito Santo habita no coração do crente, um crente. E aí nós somos transformados e temos condições de manifestar os frutos dessa nova vida em Cristo. João Batista, quando estava perante os fariseus, com o seu jeito bem peculiar, ele disse que os fariseus se arrependerem e produzir frutos o quê? Dignos de arrependimento. Metanoia, é a palavra metanoia. Então o arrependimento é você é Israel andando para cá, em Cristo não ser 360 não, 180, para bater 360 não, não sou nariz disso. Isso que eu posso entender. Então você dá a volta e você é nova criatura. Ah, nessa volta aqui vai ser perfeito? Claro que não. Claro que não. Mas essa volta você é uma posição que você já tem em Cristo. Você é justificado. Agora haverá um processo de santificação, amadurecimento e tudo que envolve a vida cristã. 2.1 Sendo úteis no serviço aos irmãos. Apesar do nome Onésimo, na língua grega significar benéfico, ajudador, proveitoso e útil, quando fugiu das suas funções, ele se tornou inútil ao seu patrão. Mas agora, ao ser perdoado por Deus e transformado pelo poder do Evangelho, estava sendo útil ao apóstolo Paulo na prisão. E, ao ser enviado de volta ao seu Senhor, seria útil novamente a ele. Agora não mais forçado, mas de livre vontade por ser cristão. Seria também útil ao serviço da igreja que se reunia na casa de Filemon. Isso lá em Colossos, tá? Filemon já era convertido, ele era útil e de confiança em Paulo, que o chama de irmão amado, colaborador e companheiro. Se já somos convertidos a Cristo, devemos ser úteis no serviço. Devemos fazer úteis no serviço aos irmãos. Para isso, Deus nos deu dons de capacitação para servir. Irmãos, eu estou convencido de que uma igreja madura é uma igreja onde muitos fazem pelo menos um pouco. Tá? Pouco porque eles têm muito fazendo, vai sobrar por outro. E não poucos fazendo muito. Que infelizmente é o que a gente costuma ver. Tá? Nós temos uma tendência, creio eu, de acomodação. Exige algo mais de você sair da zona de conforto. É da natureza humana. Aí eu acho que sentar e receber. Acaba sendo a ovelha que corre ali, né? Mas lembra que eu falei aquela analogia do vaso, no azeite? Deus vai colocar ali no teu vaso, encher de azeite, e acabou, não vai botar mais nada, seu vasinho está lá bonito, guardinho, escondidinho. Né? Não. Então, você tem que sair do seu lugar e servir, seja formalmente aqui em José ou não. Tá? Mas a vida do cristão é uma vida de serviço. Eu lembro certa vez, eu era em Fortaleza, na frente, eu vi um irmão foi elogiado assim, irmão, o pastor diz assim, o irmão foi um de tal que estava subindo mais ou menos, ele está com asas fortes e musculosas, mas cada vez mais em trecho. Eu achei que interessante essa análise, eu comecei, os outros com as asas estão todos mirradinhos. Tem um voando e o resto rastejando. Não é assim o reino de Deus, não é para que alguém se destaque, aquele cara é fantástico, o resto é miserável. Não. Todos têm que buscar servir Deus que capacitou. Nós somos um corpo em Cristo, onde um é útil, outro é nariz, outro é orelha, outro é pé. E cada um, conforme a sua capacidade, os dons que Deus lhe deu, que Deus faz na sua vida, você vai buscar servir, porque é o que o Senhor espera, de crente servir. 2.2 Sendo objeto de nossas aflições. De forma carinhosa,
Paulo refere-se a Onésimo como o meu próprio coração, para demonstrar o seu carinho por ele. Antes, havia chamado de filho. Onésimo era amado por Paulo, e o desejo e pedido do apóstolo era que Filemão o perdoasse e o recebesse agora como irmão e o amasse. O nome de Filemão significa afeiçoado, ou aquele que é gentil. Ele deveria fazer jus ao seu nome, recebendo Onésimo e amando-o. Ao solicitar isso, o apóstolo Paulo sabia que ele assim faria. Assim também devemos fazer jus ao nome convertidos e nos afeiçoar aos irmãos sem hipocrisia. Irmãos, pegar um parágrafo sobre escravidão. O pastor já falou na aula passada, ele complementar assim com algumas coisas. Né? Eu já ouvi críticas à Bíblia, por ter essa situação aqui, por exemplo, por não haver uma campanha massiva na Bíblia, né? Um ensino maciço contra a escravidão. Primeiro, contra saber que a escravidão é muito diferente daquela época. A gente pensa na escravidão dos negros, né? Nessa escravidão racista. Toda escravidão é ruim e é pecado, tá? Primeiro ponto. Agora, nesse contexto aqui, havia escravidão por guerra, onde os vencidos tornavam escravos da nação vencedora, né? Havia escravidão por dívidas. Eu estava dando uma pesquisada, naquela época, 1/3 da população era de escravos. Olha só, 1/3. Esses escravos eram médicos, músicos, escritores, e, sei lá, muitos ofícios. E era uma forma, vamos dizer assim, era uma vida escrava por dívidas, mas não no sentido que a gente vê hoje. É o primeiro ponto que precisa ser entendido acerca da escravidão, tá? O outro ponto aqui, irmãos, que você vê assim, a Bíblia, ela não, vamos dizer assim, atacou o conceito de escravidão, mas o caminho que Deus quis fazer, Deus é muito mais sábio do que nós, foi trabalhar numa oração de pessoas que estavam vivendo dentro desse sistema de escravidão. Então você vê aqui que, sem precisar atacar a instituição de escravidão, Paulo mostrou para Filemão e para nós estamos vendo aqui, que mesmo dentro do sistema de escravidão, o Evangelho iria fazer diferença. E aquele escravo deveria ser tratado como irmão. Há aqueles que acreditam que se as escrituras realmente atacassem a escravidão como uma instituição como um todo, provavelmente haveriam rebeliões, haveria morticínio, porque o objetivo primário das escrituras não é tentar buscar o status quo do Estado, do sistema do Estado, da nação, tá? E a mensagem do Evangelho seria diluída e perdida. Porque a mensagem do Evangelho é de os pecadores, as pessoas se arrepender do seu pecado e buscar a reconciliação com Deus por meio de Cristo. Isso seria perdido no meio de uma luta por uma causa social. Então, a Bíblia não há nessa crítica à instituição como um todo, mas evidentemente não há nenhum encorajamento para que a instituição de escravidão permaneça. E se você for, se você for estudar na história sobre a escravidão, você vê que foram cristãos, os mais proeminentes, na luta para que, no fim dos tempos, no andar da história, esse sistema de escravidão fosse realmente abolido. Tá? Eu queria ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 7, passa o microfone para o aumento dele para nós. 1 Coríntios capítulo 7, versos 21 e 22. Não, meu filho não olha mais não, de outro poder. Alguém? Já não, para você já não. Por favor. 21 e 22. Diz assim: foi você chamado de ser escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Obrigado. Fantástico esse texto aqui, né? Se você ficar livre, ótimo. Mas você vai conseguir ser cristão e vai dar um bom testemunho cristão, mesmo se tivesse que permanecer numa situação de escravo. E mais ainda, no verso 22, Paulo nos faz olhar não para aqui
mais para o alto. Diz, olha, esse que é Senhor, né, se ele é cristão, ele é escravo de Cristo. E esse que é escravo, se ele é cristão, ele é liberto de Cristo. Então perceba que Paulo oferece uma perspectiva maior, uma perspectiva transcendente, e não algo meramente aqui do homem, ou algo que precisasse uma campanha aí para promover uma justiça social. Também na Colossenses 4, Paulo fala isso, né? Paulo para os senhores está, porque eles entenderão que eles também têm um Senhor no céu. Então a gente vê o poder do Evangelho, como ele lá na mensagem de Filomeno, como ele vai lá, como ele quebra barreiras sociais. E ele consegue chegar a um sistema escravocrata e transformar aquelas relações em nome do amor. E isso é um exemplo para nós. Mas nós devemos valorizar, fazer uma aplicação para nós, valorizar nossos irmãos. A lição que fica é independente de classe social. De novo, talvez nós possamos ter a tendência de querer tratar melhor um irmão mais rico, um irmão mais esclarecido culturalmente, e desprezar os mais simples, os mais pobres. Não, isso é pecado. O Senhor Jesus Cristo passa longe, né, dessa postura aí. Então é algo que a gente deve ficar muito atento. Olha a consideração que Paulo teve por Onésimo. Paulo escreveu cartas pessoais para tantas pessoas no Novo Testamento. Quer arriscar ele? 11 pessoas vendem. Paulo para no fulano. Timóteo, Tito e o nosso amigo Filemon. Eu não lembro de mais nenhum, só que não é ninguém. Então, olha o apreço de Paulo por um escravo. Né? Porque não era mais escravo, os outros Paulo, era um irmão. Era alguém muito luxo, muito onésimo para ele. Tá? Continuando no 2.3, sendo alvos da nossa voluntária bondade. Vemos na carta a Filemon vários atos de bondade. O primeiro foi de Deus em amar um escravo fugitivo, e moveu o coração de Paulo a amar e dar atenção a alguém sem importância na sociedade daquele tempo, falar-lhe do Evangelho e discipular. Esse foi o primeiro ato de bondade. A segunda foi Onésimo serviu ao apóstolo na prisão, que bem sucedido para Paulo. Né? A terceira foi no envio de volta do escravo ao seu senhor, onde Paulo poderia conservá-lo consigo para o seu serviço. Que atitude ética e íntegra de Paulo aqui, muita integridade. Não usurpou o escravo todo. Né? A quarta, a atitude de bondade, se Filemon receber Onésimo. Agora eu estou um irmão. E Paulo tinha certeza de que ele faria. Eu vejo mais um ato cristão aqui que é Onésimo ter se submetido ao conselho de Paulo, ter decidido voltar e se humilhar para o seu Senhor, sem nem saber se era certo, né? Vai que eu chego lá e vou errar uma chicotada ou perder a própria vida. Né? Não podemos esquecer que somos salvos para as suas obras e não nos cansemos de ser bondosos voluntariamente com todos. Como eu disse, aqui deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Mas o que pode aqui é que nós devemos ser bondosos, né, e seguir a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Nós não olhamos circunstâncias, não devemos olhar os resultados. Devemos saber o que vai dar para vocês ontem. Não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o alvo para o cristão, porque cansar aqui significa às vezes você fazer o bem, agir corretamente e não ver os resultados. Não se canse, porque o resultado é com o Senhor. Então nós podemos ver aqui esses atos de bondade se articulando, se encaixando, para que o Evangelho realmente produzisse esses frutos maravilhosos que produziu aqui na vida de Filemon e de Onésimo. Como eu disse, no Senhor o trabalho não é vão. Nós devemos confiar no Senhor e não olhar para os resultados. Conclusão. Paulo não se revoltou com Deus, não desanimou, nem negligenciou o trabalho do Senhor. Isso nos lembra do que Cristo fez por nós. Não imputou sobre nós a nossa dívida, mas assumiu na sua própria conta. E assim fomos perdoados e reconciliados com Deus. Jesus Cristo foi o grande modelo para Paulo, que não agiu por impulso, mas por direção do Senhor. Assim, devemos sempre estar em sintonia por Jesus Cristo, que deseja que sejamos intercessores e ajudemos a todas as pessoas.
Paulo não se revoltou com Deus. Não se revolta com Deus quem confia na doutrina da soberania de Deus. Quando eu vejo alguém, eu quero no meu coração, você ficar indignado com algo que aconteceu na sua vida, né? Como se Deus não estivesse no controle, e o que não deveria existir no nosso coração, o desespero, temor infinito, é porque nós não estamos muitas vezes praticando e confiando nessa maravilhosa doutrina chamada soberania de Deus. Na verdade, é a doutrina que deve nos dar um profundo descanso. Evolução das circunstâncias, parece estar um caos, mas Deus que está no seu trono, Deus reina, e esse caos está dentro do projeto de Deus. Esse é a palavra de caos. Porque Ele é poderoso para lhe sustentar, Ele é poderoso para fazer algo por meio de você. E é uma lição que a gente aprende aqui com Paulo. Estava preso, podia muito bem que Deus é esse, né? Dediquei minha vida inteira a anunciar o Evangelho. Quantas viagens missionárias, fui açoitado, passei por afogamento, picado de cobra. Essa é a minha coroa, né? Ficar aqui preso no Amazonas, aqui provavelmente Paulo estava preso em Roma. Então essa é a visão, irmão, do homem. Essa é a visão do coração que não confia no Senhor. E se a gente for ouvir os coaches gospel do momento, né? Sonhe, não sei o que, não lá vem falando aí atrás. Né? Se Deus deixou você sonhar, a gente dá, vem cá, dize aqui, esse terreno vai se ser, ó, que isso, né? Entre nesse carro, Deus vai te dar, essas coisas aí. Isso aí é palha, é lixo, tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é, você serve o Senhor, você obedece, e os resultados são com o Senhor. E você sabe que no Senhor o trabalho não é vão. Mas você não fica focando nos resultados, você não fica focando nas circunstâncias. Quem diz que sempre o cristão vai ser e próximo, e não subir isso aqui, eu ouvi falar de João Batista, né? Terminou retomado. Mas porque a história não termina aqui. Para o mundo ele terminou perdendo. Mas não sabemos onde ele está agora com o Senhor. Né? O propósito foi cumprido da sua missão. Então, no meio das crises, né, olhe para Cristo, como Paulo fez. E, um passo a mais, olhe para o próximo. Aqui, para mim, é uma das grandes virtudes de Paulo que ele chega nessa carta a Filemão. Porque, irmãos, já é difícil a gente pensar em ajudar o outro a nosso egoísmo. E imagina se a gente está numa crise. Né? Imagina você numa crise financeira, vamos supor que você já luta com uma avareza ali, não gosta de quer tirar o escorpião no bolso para ajudar alguém. Imagina você se já for assim e você ia chegar em crise. Né? Como é que tem aqui problema? Farinha pouca, né? Eu virão primeiro. Não sou tá de acordo com essas situações. Né? Então, Paulo aqui, ele tinha uma coisa, ao invés dele ir no salão de prisioneiro, e talvez ao invés de lutar pela libertação dele, por algum artifício para sair, ele se preocupou com o outro. Isso nos vê no próprio Senhor Jesus Cristo, né? Na cruz, salvou uns crucificados ali, né? O ladrão arrependido. Na cruz, cuidou para que a mãe dele ficasse com os seus discípulos, né? Aos cuidados com os discípulos. Na cruz até orou pelos seus algozes, né? Recebeu por eles, né? Então, olha que exemplo maravilhoso do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, olhar menos para o nosso umbigo. Se desculparem a servir, se você tem outros, eu tenho uns carros, uso o seu carro, abençoar, pode ser com carvão, pode ser qualquer coisa. Todo um exemplo de páginas, use a sua vida para ser honesto na vida de alguém, ser útil e não ser inútil, né? Não ser alguém que só cedo aqui o domingo e vai-se embora. É certo que eu quero vir aqui, que é um louvor bem feito, que é tudo funcionando na igreja limpa e depois vai embora, porque Deus não vai abençoar alguém com postura dessa. Mas vem com o coração sério. Tem a minha oculta vida para ali atrás, invista em comunhão, conversar, invista em relacionamentos. Deus vai colocar mais azeite para o seu passo e deixar se glorificar. Slide final, bem rápidas aplicações. O amor deve reger todos os nossos atos e esse mandato deve começar nos líderes. A autoridade líder não fica abalada ou deixa uso com humildade e amor. Pelo contrário, ela é confirmada
Isso é dizer. Então, o valor deve começar nos líderes, como eu falei, né? Para usar sua liderança em nome do amor e em nome do autoritarismo. Há uma tensão aqui, que ao ver quem está na liderança, ou na igreja, ou também na sua vida, ou no trabalho, você tem que saber a tensão entre cobrar e não cobrar, ou só encorajar. Tem uma regra, por exemplo, a questão de consenso, que o pastor que dizia, quem cobra, cobra é. Né? Quem cobra, cobraria. Isso nunca mais esqueci dessa frase. Evidentemente, ele está dizendo sem cobrar. Mas quem tem uma vida de cobrar. Cobrador de biquinho, você tem que sempre colocar um peso sobre alguém. Sempre aquela coisa opressora. Sempre você está demandando dos outros de uma maneira errada. Eu tenho a forma certa de fazer. É claro que é impossível na nossa vida a gente nunca cobrar algo que faz parte da vida. Compromissos, ministérios, o trabalho em casa, o filho. Senão, não, o avô vai entender. Eu estou cobrando. Mas tentando da forma certa. Né? E não pode ser a isso que realmente será a cobrança. Se você chutar muito ponto, para dizer a isso deve ser a graça. É a cobrança como ela ser feita nesse sentido debaixo dessa graça. Então esse é o modelo de começar nos líderes, mas não ficar só neles. Porque nós vamos ver o segundo ponto. A igreja é um corpo no qual todos os irmãos devem ser alvo das afeições e bondade uns com os outros. Principalmente aqueles que são novos nessa família. Logo, olhar em favor desses novos irmãos e assisti-los deve ser o testemunho de todo crente. Então, não só o líder, tem-se uns aos outros, que é para toda a igreja. E é nessa atitude de serviço, de dar o primeiro passo, né, de cuidar do necessitado, e tudo isso aí é que a gente mostra como crente excelente, que a gente pode ser uma igreja cada vez mais diferente no mundo e parecendo com o nosso mestre. Vamos a pouco. Obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos preciosos que a gente tem aqui na tua palavra, dessa carta de Paulo aos Filipenses. Nos ajuda, ó Deus, a cuidarmos uns dos outros, fazermos diferença na vida do nosso irmão, fazermos diferença na vida dos incrédulos, aqueles que ainda não te têm como Senhor e Salvador das entrevendas. Fortalece, ó Deus, a nossa fé, faz com que nós sejamos conésimos, úteis para a tua obra, Deus, porque isso é um privilégio para nós. Podemos discernir do que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e com isso por essa dia ao teu. Em nome do Senhor Jesus, amém.